caríssimas magistradas, prezados magistrados, nossos superiores em toga, demais operadores do direito e a quem mais esse vídeo possa alcançar. Eu me chamo Vitor Moreira Lima, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro há 16 anos, sou especialista em Direito Empresarial Médico e mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Também sou membro da Comissão Permanente de Estudos em Direito e Saúde deste honrado Instituto dos Magistrados do Brasil, e por ele estou aqui. Nesse sentido, rendo minhas homenagens na figura ímpar de nosso presidente, o desembargador Fábio Dutra, que em atitude inédita busca auxiliar os magistrados e operadores de direito nesse momento sui generis que estamos passando. Na verdade, esse vídeo já era para ter sido preparado antes, mas infelizmente eu fiquei acometido dessa virose provocada pelo Covid-19, me infectei e passei um tempo ruim e não consegui, combalido, fazer o vídeo que hoje estou produzindo aos senhores a pedido da minha chefia institucional no Instituto. Mas o momento continua sendo oportuno, porque agora que os problemas chegarão a nós, julgadores. A falência completa pela busca de leitos, né? A ausência de uma regulação eficaz, as prescrições milagrosas, na quais incentivam o ingresso para o judiciário deferir tais liminares. Ou seja, uma gama de situações que nos serão colocadas a julgar. Também gostaria de fazer uma homenagem à minha diretora de comissão, a desembargadora Regina Lúcia Passo, antes de dar início a esse pequeno protótipo verbal de auxílio na busca de uma judicialização qualificada e condizente com um caderno legislativo específico da saúde e a situação de calamidade em que vivenciamos. Aqui eu preparei pequenos organogramas e através deles e alguns prints impressos e jurisprudência já lançada nesses dias, algumas até de conhecimento geral, né? Buscarei trazer luzes àquilo que se aproxima ao final do corrente mês de maio, que irá perdurar pelo menos durante o mês de junho, qual seja a profusão dessas lides, como falei, envolvendo os mais diversos casos oriundos da Covid-19. Como diria o historiador Yuval Noah Harari, entre suas obras, uma das mais populares é o Sapiens e o Homo Deus, ele diz que em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é o poder. Além de tal sentença que inaugura uma das obras desse renomado historiador, nada mais apropriado ao momento que a lembrança das palavras do pai da medicina, e que eu busquei aqui para vocês, para nos auxiliar, que foi Hipócrates, quando se dirigiu a Políbio, seu genro e melhor discípulo, mas com um grande defeito. Políbio tinha um grande defeito: achar sempre que detinha a cura, né? E aí Hipócrates falou a Políbio: não se esqueça, Políbio, a vida é curta, a arte é longa, a experiência enganosa, o empirismo perigoso, o julgamento difícil. Logo, premente que conte com o auxílio daqueles que realmente sabem mais sobre o doente e a doença do que o que lhe convém. Afinal, o maior dos nossos inimigos sempre será invisível e, como diria o grande Sócrates, enxergamos na maioria das vezes apenas as sombras projetadas sobre a parede da caverna. Portanto, meus amigos, clareza é fundamental para que se compreenda verdadeiramente a miríade de problemas que o Estado brasileiro e todos os entes e gestores estão enfrentando. E a correlata à capacidade, na acepção mais ampla da palavra, de encontrar soluções.
Nesta ambiência, parece oportuno relevar, e o faço sem medo, já que nem todos os olhares estão voltados para o óbvio, que nós, juízes, demais operadores do direito, não somos os protagonistas do enfrentamento dessa crise, mas sim os governantes, os gestores e eles, principalmente eles, os briosos, valentes e humanos membros do corpo de saúde, médico, enfermeiros, paramédicos, biomédicos, biólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pesquisadores, farmacêuticos e sanitaristas. Mais do que nunca é hora de exaurir a compreensão da realidade para só então, com ponderação e compromisso com a ciência, com um direito específico e com a plausibilidade, lançarmos decisões efetivas, não nocivas e, acima de tudo, exequíveis. Devemos, de fato, tutelar os direitos que forem violados, mas sigamos nessa missão de intransigência na defesa dos direitos constitucionais, fundamentais, sem perder de vista a magnitude da crise. O que defendo é uma judicialização qualificada e quando realmente necessária. É bem verdade que há muita saúde pública está na berlinda por sua incapacidade de, por vezes, atender dignamente o sofrido povo brasileiro. A par da magnitude e beleza do SUS que eu pude comprovar, ver, perceber in loco quando do mestrado e recluso na Fundação Oswaldo Cruz, a par de tudo isso, durante muito tempo se falou da incompetência dos gestores, da corrupção, da falta de recursos, ou todos esses fatores como responsáveis por uma incapacidade, vamos dizer assim, do SUS em atender todos que dele necessitam. Escutamos casos em profusão nesse sentido, e eu mesmo há muito verifico o abandono da atenção primária, né? Neste particular, é importante abrir um parênteses, que se tivéssemos uma atenção primária de peso e uma saúde de família não relegada, teríamos menos comorbidades, menos pacientes de risco e, em consequência, mais leitos de UTI na rede pública. Nesse cenário já houve em profusão de vezes a nossa atuação. Nunca houve, jamais houve omissão de nós magistrados brasileiros. E pelo contrário, criamos e mudamos paradigmas. E por muitas vezes salvamos o SUS, sim. Podemos dizer que diante muitas vezes da omissão do poder público, a reação do sistema de justiça foi tentar equilibrar a balança, inclusive com criação de comitês, orientações pelo Conselho Nacional de Justiça, criação de câmaras de solução de conflitos de forma extrajudicial e temas de repercussão geral, visando aplacar uma nefanda judicialização à saúde. O argumento da separação dos poderes e o princípio da reserva do possível sempre foram os argumentos pelos gestores públicos para impedir essa nossa interferência. Nós soubemos como, dentro de uma ponderação de interesses e de uma razoabilidade, lidar com ambas essas matizes constitucionais. Mas a brusca mudança de cenário, meus colegas, por conta da pandemia, nos impõe ainda mais o conhecimento de todo o sistema que já existe e a reflexão sobre o uso do mesmo. Isto porque, dentre várias questões que surgirão agora, no auge da crise, não se descarta, dadas as projeções dos órgãos de saúde, que uma decisão garantidora do direito ao tratamento de uma pessoa complementa o tratamento de outra, ou pior, outras, ou até possa colapsar todo o sistema. É preciso, ao meu modesto ver, compreender que praticamente todas as forças e o tempo dos gestores estão sendo empregados para buscar soluções, num primeiro momento para conter a curva do contágio com medidas de contenção social, e em um segundo momento
que é o que entramos agora, para adotar as redes de condições de atender aos pacientes infectados em estado grave. Né? Decisões que interfiram, então, essa atuação dos gestores da administração devem ser a última ratio e abalizadas principalmente no conhecimento do direito médico e do direito sanitário. Como o tempo é curto, como eu lhe falei, a principal legislação que temos que utilizar nesse momento é a resolução do Conselho Federal de Medicina 2217 de 2018. Ela é facilmente acessada no site do Conselho Federal de Medicina. Ela nada mais é do que o Código de Ética Médica. Eu aconselho e rogo uma leitura rápida de tais artigos. A par da nomenclatura de resolução, essa modalidade legislativa, ela complementa uma norma em branco, uma lei federal, que é a Lei 3.268 de 57, que foi, não à toa ou não por coincidência, foi promulgada e editada na égide de um presidente que era médico, Juscelino Kubitschek. Ela também foi abarcada pela Constituição Federal de 88, a sua constitucionalidade foi reconhecida e, portanto, a par da nomenclatura de resolução, o Código de Ética Médica é a principal tábua legislativa que vai reger a nossa atividade no direito médico. Né? E é interessante, eu trouxe aqui para ler para os senhores o preâmbulo desse código, que ele fala: o presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde. Então, tanto as normas deontológicas, diciológicas ou os princípios que devem nortear os gestores em saúde estão dentro desta norma, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da medicina. Aí muitas pessoas, e durante muito tempo me questionaram sobre isso, vão falar assim: mas isso não é um encarte ético para ser aplicado só aos médicos? Não. Vejam que o inciso 2 do preâmbulo assim diz: as organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas desse código. Logo, os nosocômios, os planos de saúde e até mesmo os gestores da saúde pública, eles têm que conhecer essa legislação. E nós, juízes, que vamos estar frente a tais demandas em tempos de pandemia, também temos que conhecer tal legislação, porque ela faz expressamente a sua aplicação às organizações de prestação de serviço médico. E ela traz grandes soluções aos problemas. Então, eu fiz aqui 2 organogramas, um sobre direito à saúde e outro sobre direito médico. Nesse primeiro aqui, do direito à saúde, vocês podem ver aí, as leis orgânicas da saúde, quais sejam a Lei 8.080 de 90 e a Lei 8.142 de 1990. Né? Esse é o direito à saúde. Também ela deve ser de nosso conhecimento quanto de nossas decisões. Por exemplo, eu não posso dar uma decisão, como há pouco eu verifiquei, claro, nós temos a nossa autonomia para aplicar a jurisdição, mas no momento em que estamos vivendo, se não prezarmos por uma interferência coesa de nossa parte, ou seja, se não tivermos, posições uníssonas e de acordo com o direito médico e com o direito sanitário, como eu falei antes para os senhores, nós vamos colapsar o sistema. Então eu vi recentemente uma decisão na qual foi dada uma liminar, na qual se declarava a inconstitucionalidade de uma deliberação do CIB. O que é o CIB? É o Comitê Tripartite em Saúde, onde funcionam Estado, municípios e o ente federal. Vejam, as deliberações são como se fossem acordos. A natureza jurídica delas é de acordo. Então, por uma ação do Ministério Público que colocou a prefeitura de um determinado local como ré, assim como o Estado, aquela deliberação
ela foi atingida por uma decisão como se um terceiro interferisse naquela relação. E era uma questão sobre regulação de leitos. A própria deliberação do CIB, ela diz que leitos municipais no quais há verba do Estado e da União, esses leitos têm que entrar na regulação geral. Por quê? Porque, ciente de quantos leitos tem o Estado, ele vai poder se organizar onde alocar aqueles doentes, né? Se você destrói esse sistema sem o conhecimento da legislação, você está tendo uma interferência indevida. Esse é um exemplo clássico. O outro organograma que eu trouxe para os senhores já é o do direito médico. Junto com o direito à saúde, nós temos o do direito médico, né? E lá temos a Constituição, o artigo 197 e 198. Depois temos a Lei Federal, que eu já citei para vocês, o Código de Ética Médica e as resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina, bem como as demais resoluções do Conselho Federal de Medicina, as recomendações do Ministério da Saúde e hoje, né, graças a uma atividade ímpar do Conselho Nacional de Justiça, nós lá temos os comitês, inclusive eu faço parte aqui, eu sou membro do comitê estadual, sou subcoordenador de Justiça e Saúde, onde são extraídas recomendações a todos os juízes na forma de uma súmula, né, assim dizendo, que nos ajudam e muito nessas questões, né? Exemplo, a dação de medicamento não incluso num rol da Anvisa ou do SUS. Nós temos aí a questão da cloroquina, né? A cloroquina, que é um remédio para malária, que ele nasceu para malária, descobriu-se que alguns médicos descobriram ou defendem um uso off-label da mesma, isso que é o uso off-label, para o tratamento de doentes sérios que estão combalidos pelo Covid-19 em leitos de UTI associado à azitromicina. Muito bem, o médico ele tem autonomia para prescrever um tratamento desse? Para o Código de Ética, já que existem estudos nesse sentido, apesar de existirem outros estudos contraditórios, o médico ele pode usar de tais medicamentos. Um exemplo, desde que ele informe ao seu paciente, anote isso muito bem escrito no prontuário, porque, como diria o grande mestre desembargador Sérgio Cavalieri Filho, e foi com ele que eu aprendi isso a primeira vez, o único dever do médico é o dever de informação. Como é que se dá o dever de informação? A informação prévia, que é feita com a anamnese do paciente, a informação intermitente, que é aquela feita em prontuário e relatório médico, e a informação final. Essas são os casos de laudos, prescrições e boletins. Dentro da informação prévia também, você tem um termo de consentimento livre e esclarecido do doente. Agora, uma coisa é particularizar essa escolha do tratamento do médico. Outra coisa é alguém se socorrer de forma coletiva ou até mesmo individual a nós do judiciário para pedir tal tratamento e o custeio dele pelo Sistema Único de Saúde. Muito bem, já existem decisões tanto do STJ quanto do STF que nessas hipóteses em que você tem um medicamento off-label e que ele não conste do rol do Remane ou do SUS, nós do Poder Judiciário não podemos dar tal medicamento, né? Então é preciso fazer essa diferenciação, e somente com conhecimento desse arcabouço legal é que nós teríamos tais suportes técnicos para tanto. Outra questão muito interessante que eu trago para vocês e que está crescendo cada vez mais é a questão da regulação única dos leitos públicos e privados. Essa é uma discussão que vai dar muito pano para manga, até porque há um permissivo legal nesse sentido, na Lei 8.080, lá pelo seu artigo 15, que diz que o poder público pode fazer uso, requisitar insumos e equipamentos da saúde suplementar. Bom, é verdade, a requisição administrativa é um instituto de PRIs caseiras e utilizado geralmente nesses casos de calamidade pública. Mas ela não é um cheque em branco na mão do gestor. E como ela é abalizada?
ela é abalizada, mais uma vez, pelas disposições que existem dentro do Código de Ética Médica, na qual existe a possibilidade de recusa pelo médico. Aí lembre-se que o próprio preâmbulo do Código fala que ele é aplicável às instituições de saúde. Então a instituição de saúde tem um direito de recusar aquele tratamento, desde que não seja o caso de urgência e emergência. E aí é o que eu defendo. Uma coisa é o juiz alocar um utente da saúde pública em um leito privado de forma particular, verificada a urgência e emergência naquele caso. Também nessa hipótese existem requisitos a serem cumpridos pelo juiz. Primeiro, ele tem que ter a indicação de qual hospital privado aquele patrocínio quer colocar o doente. Segundo, ele tem que ter um laudo médico nesse sentido e o porquê daquilo. Até porque hoje a gente tem a nova lei de introdução ao direito brasileiro, que é uma lei de consequencialismo, que é a lei 13.655 de 2018, né? E lá no artigo 20 é muito claro, ele diz assim: nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas daquela decisão. Eu ainda não tenho nenhum estudo que funcionará e que será viável uma regulação de leitos públicos e privados. Logo, eu acredito que isso é até temeroso ser pedido de uma forma coletiva no judiciário, porque depois nós vamos ser responsabilizados por isso se colapsarmos o sistema como um todo. É completamente diferente de um pedido de uma internação particularizada no caso de urgência e emergência, porque o próprio Código de Ética Médica determina que nesses casos qualquer nosocômio, seja público, privado, de caráter filantrópico ou não, tem que assistir aquele doente que está em situação de urgência ou emergência. Isso não deveria ser nem judicializado se tivéssemos uma rede realmente estruturada. Nesses casos de particulares e não coletivos, o que o juiz tem que fazer? O juiz simplesmente, quando der a liminar, verificado que existem os requisitos, existem documentos médicos, principalmente, que apoiem a sua decisão para tanto, o médico, em primeiro lugar, e é o meu conselho aos colegas, devem habilitar aquele nosocômio privado como assistente litisconsorcial do doente, porque assim ele vai poder controlar a internação e exigir do Estado uma transferência o mais breve possível, não vai ficar ao relento. E, neste mesmo ato, pedir que seja informado o valor médio de cada dia em um UTI, por exemplo, dentro daquele nosocômio. Ele informando isso, é feito o arresto prévio do tempo que aquele paciente vai ficar na UTI. Ah, mas eu não sei o tempo. Veja, o próprio Bacenjude, ele permite que você arreste o dinheiro, mas que não faça a transferência. Então, aí mais uma vez vem a ciência. Está se comprovando que os pacientes ficam em média com a Covid-19 de 15 a 16 dias internados em UTI. Então você vai fazer um arresto daquele X valor diário por 15 ou 16 dias e deixar guardado. Se o paciente sair antes, você devolve para o ente público aquele valor a maior, né? E transfere, mas desde que devidamente provado o que foi gasto com o paciente no nosocômio privado. Se o valor foi a maior, é feito um novo arresto. Óbvio, dando o direito ao contraditório para a fazenda pública. Esses, meus colegas, foram algumas das situações mais, assim, aflitosas que estão em voga, mas várias outras estão surgindo. Mas nesse curto tempo foi o possível contribuir. Mais do que ações enérgicas, o momento exige ponderação e equilíbrio, como já dito, a fim de se evitar a inutilidade de uma decisão ou, o que é pior, que o provimento isolado tem efeitos concretos danosos. No momento de loucura coletiva, somos nós juízes os prudentes, não nos olvidemos jamais. Contem sempre com o Instituto dos Magistrados do Brasil, que é um centro de excelência em estudos e desenvolvimento intelectual de todos nós magistrados, e principalmente comigo. Muito obrigado, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só mandar as perguntas para o meu e-mail vitorlima@tjrj.jus.br, e não se esqueçam de ingressar na plataforma
Covid-19, né? Covid-19, perdão, da Infam. Lá nós temos vários tópicos de discussões e um repositório muito interessante de jurisprudências e decisões que muito irão nos ajudar nesse momento em que vivemos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.